O reino dos céus se assemelha a uma rede lançada ao mar, mas o que ela realmente nos ensina hoje? Num tempo de tantas vozes, como discernir a verdade? Aprenda a separar, com sabedoria bíblica, o bom do ruim na igreja. Este estudo o armará para proteger sua fé de doutrinas contrárias, uma jornada essencial para todo cristão que busca glorificar somente a Deus nesta era. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda espécie de peixes. Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 50. Ressaltamos anteriormente que é de suma importância observar cuidadosamente a maneira e o método como essas 7 parábolas estão dispostas, pois sua ordem fornece uma chave para sua interpretação. A primeira se destaca por si só, diferenciando-se das outras 6 que a seguem pela omissão da cláusula inicial. O reino dos céus é semelhante a... A primeira parábola não é uma similitude do reino dos céus. As 6 últimas o são. A primeira parábola trata de um trabalho preparatório, realizado antes da introdução do reino dos céus em sua forma atual. Esse trabalho introdutório é a semeadura generalizada da semente, primeiro pelo próprio Senhor, depois pelos apóstolos. As 6 parábolas que se seguem são claramente divididas em 2 grupos de 3. As 3 primeiras foram ditas pelo senhor do navio aos ouvidos da multidão à beira-mar e, portanto, nos dão o aspecto mais público do reino dos céus em sua forma atual. O reino dos céus neste mundo como é visto pelos homens. As 3 últimas parábolas não foram ditas à multidão, nem foram proferidas à beira-mar, mas foram ditas pelo Senhor apenas aos discípulos. E isso dentro da casa, sugerindo que elas tratam dos aspectos internos e ocultos do reino dos céus, aquilo que não é manifestado diante dos homens neste mundo. Assim, as 3 últimas parábolas falam do ponto de vista dos conselhos de Deus. A primeira das 3 últimas é a parábola do tesouro escondido no campo, um homem que, por alegria, comprou o campo, principalmente por causa do tesouro que estava escondido nele. A próxima é a parábola da pérola, também procurada, desejada e comprada pelo mesmo homem, o mercador. Esses 2 objetos, o tesouro e a pérola, sugerem que existem 2 companhias eleitas, queridas a Deus e preciosas para seu filho, compradas por ele. Uma, um povo terreno; a outra, um povo celestial, por meio das quais as maravilhosas riquezas da graça e glória divinas ainda se manifestarão nas 2 grandes divisões dos domínios de Deus, o céu e a terra. O povo terreno mencionado sob a figura do tesouro, sendo Israel, o Israel literal. O povo celestial mencionado sob a figura da pérola anseia pelo tempo em que o corpo de Cristo será completado e ele apresentará a si mesmo uma igreja gloriosa. A ordem dessas 2 parábolas então é: primeiro ao judeu e também ao grego, o tesouro vindo antes da pérola. Mas, se essas 7 parábolas nos dão um esboço profético do curso da cristandade, isto é, a história da profissão cristã ao longo desta dispensação, durante o tempo da ausência de Cristo da terra, mais uma parábola é necessária para completar o quadro. A última parábola é, em certo sentido, uma ampliação da sexta. Na sexta parábola, há apenas um homem trabalhando, um agente agindo, o mercador. Ele é quem faz tudo em conexão com a pérola. Mas embora seja verdade que o mercador, o Senhor Jesus Cristo, é o principal trabalhador em conexão com a reunião dos santos durante esta dispensação, em sua graça condescendente, ele não trabalha sozinho. Ele se agradou em chamar seus próprios santos para terem parte com ele na execução desta obra, na realização dos conselhos de Deus, na reunião de seu povo eleito. Consequentemente, quando chegamos a esta 7ª parábola pela primeira vez, o número do pronome é alterado. Observe isto no versículo 47 de Mateus, capítulo 13.
O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que recolhe peixes de toda espécie. E quando está cheia, puxam-na para a praia. Não ele, mas eles. Esta é a primeira vez que temos eles nas parábolas. Exemplos do que isso denota são encontrados nos evangelhos em conexão com os milagres de Cristo. Tomemos o primeiro que ele realizou, a transformação de água em vinho. É um sermão em ação. Sua mãe veio até ele e disse: eles não têm vinho. O vinho deles havia acabado. Vinho, nas Escrituras, é o símbolo da alegria. Não exclusivamente, mas esse é um de seus significados essenciais. Eles não têm vinho. Somente Cristo pode transmitir verdadeira alegria ao coração. Contudo, na operação do milagre, ele usou servos. Ele disse aos servos: encham as talhas. Ele disse aos servos: tirem-na. Ele disse aos servos: levem-na ao mestre-sala. Ele se dignou a usá-los, e em sua obediência, eles se tornaram cooperadores com ele na realização daquele milagre. Considere novamente a alimentação da multidão. Havia a multidão faminta, eles não tinham comida. Aqui estava o Senhor Jesus Cristo. Alguns pães e peixes foram colocados em suas mãos, e sob seu poder milagroso, esses pães e peixes foram transformados em alimento para a multidão faminta. Mas qual foi o método que ele seguiu? Ele não entregou a comida diretamente à multidão. Ele primeiro a deu aos discípulos, e eles a distribuíram à multidão. Assim, dizemos isso com reverência. Entre o Senhor Jesus Cristo e as multidões, e o vinho e a comida, há necessidade de servos consagrados para primeiro receber dele e depois distribuir aos outros. Portanto, podemos ver que se essas 7 parábolas fornecem um esboço da história desta dispensação atual, é necessário completar o quadro mostrando-nos que o Senhor Jesus, em sua graça condescendente, usa outros para cumprir o propósito de Deus e executar seus conselhos. Os 4 elementos essenciais da parábola. Primeiro, há a rede. Segundo, o mar no qual a rede é lançada. Terceiro, aos próprios pescadores, eles se reúnem. E quarto, aos peixes que estão presos na rede. Deve ficar claro para todos que a própria rede é um símbolo do Evangelho, a proclamação e a apresentação de Cristo à responsabilidade dos homens. Segundo, o mar no qual a rede é lançada tem o mesmo significado que tem no primeiro versículo do capítulo. Representa as nações como tais, os gentios. É por isso que o mar é aqui mais uma vez mencionado, porque o que é especialmente característico da presente dispensação, em contraste com a dispensação que a precedeu e a que ainda se seguirá, é a misericórdia de Deus voltando-se para os gentios. Portanto, temos a figura do mar mais uma vez. Terceiro, os pescadores, ou seja, aqueles que lançam a rede ao mar, são os evangelizadores do Senhor, os evangelistas e os pregadores da palavra. Isso fica claro ao comparar Escritura com Escritura, em Mateus, capítulo 4, versículo 19, e em Lucas, capítulo 5, o Senhor Jesus disse aos seus primeiros discípulos: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. É a sua própria figura para os seus evangelistas. Quarto, os peixes que estão presos na rede. Erros a evitar. Primeiro, como isso repreende e condena o culto ao pregador da época. Voltemos por um momento para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, começando no versículo 4. Porque enquanto um diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois vós carnais. Quem é, pois, Paulo, e quem é Apolo, senão ministros por meio dos quais crestes, assim como o Senhor concedeu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Assim, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Percebemos isso, meus irmãos? Vocês percebem que aquele a quem Deus chamou para ministrar a vocês não é nada, absolutamente nada,
apenas um vaso vazio, que a menos que o Senhor venha, logo se desfará em pó. Mas Ele, aquele que se digna a abençoar, que coloca seu tesouro em vasos de barro, Ele é tudo. Ó, meus irmãos e irmãs, impressionou-me profundamente ao estudar esta parábola que os pescadores estão escondidos da vista. Eles são discretos, são meros nadas dos quais Deus pode dispensar tão facilmente quanto pode usá-los. Não imagine que a prosperidade de qualquer igreja depende da presença de um homem específico no púlpito. O Senhor não só é capaz de continuar e prosperar sua obra, como também de fazê-la 100 vezes mais, sem o pregador mais talentoso, se assim o desejar. O instrumento não é nada. Como isso repreende a adoração ao pregador da atualidade? Que Deus Todo-Poderoso livre seu povo disso. Que Deus, em sua graça, pois Ele é um Deus zeloso, que não compartilhará sua glória com ninguém, preserve seu povo de dar qualquer honra e glória ao mero instrumento, cuja totalidade é devida e pertence somente a Ele. Tão certo quanto você começar a honrar e glorificar o instrumento, a bênção de Deus se afastará. Preste bem atenção a este primeiro ponto em nossa parábola. Os pescadores estavam escondidos da vista. Que eles estejam escondidos da vista em todas as igrejas de Deus. Segundo, tal foi a palavra de Cristo em Mateus, capítulo 15, versículo 13, onde os discípulos se aproximaram dele e estavam falando sobre os fariseus. Ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. Não é nossa responsabilidade arrancar, apenas deixá-los em paz, só isso. Não tenhamos comunhão com eles. Volte para a carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis aqueles que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Prendê-los, torturá-los, queimá-los. Não, Deus nunca ordenou ao seu povo, ou ao seu povo professo, que fizesse tal coisa. Mesmo que Roma estivesse certa em suas doutrinas, a Escritura condena terminantemente suas práticas. Como ela agiu em relação àqueles que divergiram de sua doutrina? Aqui está o que a Escritura diz. Irmãos, notem aqueles que promovem dissensões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam, e evitem-nos. Isso é tudo. Mantenham distância deles. Separem-se deles. Não tenham nada a ver com eles. Evitem-nos. Vocês os evitam. Se alguém chega à cidade com grande reputação e os jornais anunciam que ele está ensinando isso, aquilo e aquilo outro, e grandes multidões estão sendo atraídas, e muitas pessoas dizem que ele é um homem tão bom, mas você sabe que ele está ensinando de forma contrária à doutrina que vocês receberam, o que vocês fazem? Vocês o evitam. Receio que alguns de vocês não o façam. Muitos precisam desta palavra. Evitem-nos. Veja também a segunda carta de João, versículo 10. 7 coisas relacionadas à parábola. Agora, muito brevemente, vamos chamar a atenção para 7 coisas relacionadas à parábola. Primeiro, a primeira coisa que nos impressionou ao estudá-la foi esta: a descrição dos pescadores. Observe que no versículo 47 de Mateus, capítulo 13, eles nem sequer são mencionados. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda espécie de peixes, enquanto no versículo 48, Cristo se refere a eles apenas como eles. Quando estava cheia, puxaram-na para a praia. Isso é tudo o que se diz sobre eles. Quão discretos eles são. Em outras palavras, aqueles que foram tão altamente honrados por Deus, e é uma honra infinitamente maior ser um servo de Cristo do que ser rei do Império Britânico, tiveram parte no lançamento dessa rede ao mar. Estão aqui ocultos da vista. Nada é dito sobre eles, exceto que são apenas mencionados uma vez como eles. Segundo, o objetivo dos pescadores ao lançar a rede ao mar e puxá-la novamente era simplesmente coletar bons peixes. Esse era seu único propósito, como mostra o versículo 48 de Mateus.
capítulo 13. Quando a rede estava cheia, puxaram-na para a praia, sentaram-se e recolheram os bons peixes em barcos. É verdade que também havia alguns peixes ruins na rede, mas eles os lançaram fora. Era o peixe bom que eles buscavam. Embora seja verdade que o servo de Deus está sob ordens de pregar o evangelho a toda criatura, aquilo que ele deve sempre manter firmemente diante de si, aqueles a quem ele deve buscar perseverantemente e aqueles a quem ele é chamado para ministrar são os eleitos de Deus. Embora o servo de Deus seja enviado para pregar o evangelho a todos que estão ao alcance de sua voz, ele não é enviado para retesar o arco e flecha. Deus não o enviou para que o sucesso de seus labores dependesse do capricho humano ou da resposta de sua vontade. Não, o propósito principal de Deus, ao levantar seus servos e enviá-los, é o bem dos seus eleitos. E esse fim deve ser mantido em vista por aqueles a quem Deus chama para se engajar em seu serviço, seja no campo missionário, na classe da escola dominical ou na visitação distrital. Deus o chamou para buscar aqueles que ele separou desde toda a eternidade. Os bons peixes. Há duas passagens das epístolas de Paulo às quais quero me referir, que abordam ambos os aspectos. Primeiro, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22, lemos: Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios salvar alguns. Isso significa que Paulo estava cumprindo sua comissão divinamente concedida e pregando o evangelho a toda criatura. A rede foi lançada ao mar. Paulo foi feito tudo para todos. Ele acolheu a oportunidade de pregar o evangelho aos pobres, mas não perdeu a oportunidade de pregar a palavra de Deus também aos proeminentes e eminentes. Ele era principalmente o apóstolo dos gentios. Carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 13. Mas quantas vezes pregou aos judeus? Ele foi feito tudo para todos. Esse é um lado. Esse é o aspecto do lançamento da rede ao mar. Agora, voltemos para a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Um versículo que muitos arminianos parecem desconhecer que está na Bíblia. Aqueles que foram criados sob o ensino do livre-arbítrio precisam examiná-lo atentamente. Estas foram as palavras do apóstolo Paulo em conexão com seu próprio ministério. Portanto, tudo sofro por causa dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Esse era o objetivo diante do coração do apóstolo. Esse era o objetivo que ele tinha em vista. Esse era o objetivo de seu ministério. Foi isso que o capacitou a suportar tão grande combate de aflições. Ele suportou todas as coisas por causa dos escolhidos. Como isso nos dá o aspecto da obra do Evangelho retratada em nossa parábola. Primeiro, há o lançamento da rede ao mar em geral. E, em segundo lugar, o propósito específico de fazê-lo. O propósito disso é recolher os bons peixes. Portanto, enquanto você e eu somos chamados a pregar o Evangelho a toda criatura, não percamos de vista o fato de que o propósito de Deus e a nossa submissão a Ele é buscar os bons peixes, orando para que Deus nos use para encontrar os seus escondidos. Pois observe que, a princípio, os eleitos de Deus estão escondidos de seus servos, como os bons peixes no mar. Mas, à medida que trabalhamos no Evangelho, eles se manifestam, são vistos na rede. Terceiro, somos informados de que a rede recolheu peixes de toda a espécie. Voltando a Mateus, capítulo 13, versículo 47, na última parte do versículo, lemos que foi lançado ao mar e recolheu peixes de toda espécie. Outros peixes, além de bons peixes, foram incluídos. Isso nos lembra mais uma vez que o principal ponto em vista em nosso capítulo é a profissão de fé cristã. Aqui nos são mostrados os efeitos da pregação do Evangelho. Aqui contemplamos os resultados da rede sendo lançada ao mar em geral, a proclamação mundial do Evangelho e a apresentação universal de Cristo aos homens.
O resultado é que há uma profissão de fé mista. A rede recolhe peixes de toda a espécie. Assim como no início dos tempos havia o trigo e o joio, no fim dos tempos, ao qual esta parábola nos conduz, há peixes ruins, assim como peixes bons. Quarto, o fato de essa rede ter recolhido peixes ruins e bons não refletia a habilidade dos pescadores. Mas, por outro lado, eles eram responsáveis por distinguir entre os peixes bons e ruins depois que entravam na rede, e eram responsáveis por separar uns dos outros. Essa é uma parte essencial e importante do trabalho e do dever dos servos de Deus: discriminar, distinguir entre os peixes bons e ruins. Observe atentamente. Quando a rede estava cheia, puxavam-na para a praia e, o quê? Sentavam-se. Versículo 48. Eles sentavam-se antes de fazer qualquer coisa com os peixes. Antes de tentarem separar uns dos outros, sentavam-se, o que indica que esse aspecto do seu trabalho requer tempo, cuidado e deliberação. Agora observe também no versículo 48 de Mateus, capítulo 13. Recolhiam os peixes bons em cestos, mas lançavam fora os ruins. Isso é tudo o que os pescadores faziam com os ruins. Simplesmente os jogavam fora. Eles haviam caído na rede, mas foram rejeitados. Eles não queriam mais nada com eles. Nada mais é exigido dos pescadores, a não ser simplesmente jogá-los fora. Quinto, esses pescadores deveriam distinguir e discriminar entre os peixes bons e os ruins. Embora não sejam culpados pela entrada dos peixes ruins na rede, estando submersos, não podiam ver que tipo de peixe entrou. Ainda assim, têm uma responsabilidade em relação a eles quando a rede é puxada para a terra. Então, são expostos à vista. Não demora muito para que um cristão professo manifeste se realmente nasceu de novo ou não. É por isso que Deus responsabiliza seus servos. Talvez alguns perguntem, como conseguem fazer isso? De que maneira os servos de Deus distinguem os peixes bons dos ruins? Deus os deixou à própria sorte nessa questão? Não, meus amigos, não precisamos nos apoiar em nosso próprio entendimento em nada. As Escrituras foram dadas para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. E nelas, o próprio Deus descreveu as próprias marcas pelas quais podemos distinguir os peixes bons dos ruins. Abra por um momento Levítico, capítulo 11, versículo 9. Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas, nas águas, nos mares e nos rios, esses comereis. E tudo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, tudo o que se move nas águas e todo o ser vivo que há nas águas, será para vós uma abominação. Você acha que esses versículos contêm nada mais do que instruções aos hebreus sobre sua dieta há 3.000 anos? Você imagina que Deus registrou em sua palavra eterna algo sem outro significado e importância além da mera regulamentação da mesa dos israelitas no passado? Acredito que a esta altura, a maioria de vocês já tenha aprendido que há um significado e valor espiritual em tudo nas Escrituras. Não há tempo agora para explicar isso, mas em relação aos peixes bons, havia duas coisas: barbatanas e escamas. Barbatanas para impulsioná-los pelas águas e auxiliar seu movimento. Escamas para protegê-los, para resguardá-los da pressão e da ação das águas enquanto passavam rapidamente por eles. Você consegue interpretar isso? Deus deu ao seu povo duas coisas: uma armadura para protegê-los e também um poder interior para impulsioná-los através das águas deste mundo. Aqueles que dão provas de possuírem a armadura da luz, Carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 12. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 13 a 17. Correspondente às escamas. E aqueles que deixam claro que estão nadando contra, em vez de flutuar junto, a maré deste mundo, fornecem prova de que são bons peixes. Sexto, deve-se notar cuidadosamente que o trabalho dos pescadores não cessou quando puxaram a rede para a terra.
Ainda restava algo para eles fazerem. Observe novamente a parábola. Quando ela estava cheia, puxaram-na para a praia, sentaram-se e recolheram os peixes bons em um barco. Não diz isso, mas recolheram os peixes bons em barcos. Por quê? O trabalho dos pescadores não estava completo quando recolheram os peixes na rede, nem quando separaram os bons dos ruins. Os bons devem ser recolhidos em barcos. Certamente isso não precisa de interpretação. Os peixes bons representam os crentes. O fato de serem recolhidos fala de associação, comunhão, enquanto os barcos falam de separação do mundo. Sétimo, agora só tenho tempo para mencionar o último ponto, sem me alongar muito. Se esta parábola for estudada atentamente, descobriremos que os versículos 49 e 50 de Mateus, capítulo 13, apresentam duas dificuldades. Aqueles que não a estudaram não sentirão sua força. Assim será no fim do mundo ou da era. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos. Na própria parábola, o trabalho é feito pelos pescadores, mas na interpretação da parábola, o trabalho é feito por anjos. Novamente, na própria parábola, os peixes bons são separados dos maus, mas quando se chega à interpretação, a ordem é invertida. Separarão os maus dentre os justos. Assim, na interpretação, os maus são separados dos bons, exatamente o oposto da ordem do versículo 48. Por enquanto, deixamos esses dois pontos com você. Diante das verdades profundas que a parábola da rede de arrasto nos revela, somos chamados a um exame sincero. Você tem discernido entre o bom e o ruim em sua caminhada de fé? Onde você tem depositado sua confiança? No instrumento humano ou unicamente em Deus, que é o alfa e o ômega de toda a obra? Lembre-se, o verdadeiro servo está oculto e a glória pertence apenas a Cristo. Sejamos vigilantes para evitar o culto ao pregador e, conforme a palavra nos instrui, para nos separar daqueles que promovem dissensões e ensinam doutrinas contrárias. Pratique o discernimento, foque em Cristo e não no homem, buscando sempre a pureza da verdade. Que o Senhor nos conceda a sabedoria para sermos como o bom peixe, protegidos por suas escamas de fé e movidos por suas barbatanas de obediência. Como diz o Salmo 1:3, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não murcharão, e tudo quanto fizer prosperará. Se esta mensagem tocou seu coração e você deseja entregar sua vida a Jesus Cristo, a hora é agora. Se você se afastou, saiba que Ele o chama de volta para o seu rebanho. E a todos nós, que a parábola da rede nos inspire a vigiar, a orar e a nos preparar, pois o fim dos tempos se aproxima e o Senhor separará o joio do trigo, o bom peixe do ruim. Se este estudo te abençoou, demonstre seu apoio. Curta este vídeo, deixe um comentário com sua reflexão e inscreva-se no canal para não perder as próximas mensagens inspiradoras. Você pode aprofundar seu conhecimento explorando nossa playlist com outras mensagens de Arthur Walkington Pink sobre as parábolas proféticas de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.